A Zona Franca de Manaus completou em fevereiro 55 anos, com um modelo de desenvolvimento sustentável que está sempre superando desafios. A extração com baixo impacto ambiental da silvinita pode ser outra alavanca para o desenvolvimento do Amazonas. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Eduardo Braga, do MDB, porque o desenvolvimento do Amazonas é assunto de Estado. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, a alegria é minha, o prazer é meu poder falar sobre o Amazonas e sobre Zona Franca, obviamente, e falar do Brasil nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Verdade, senador. Vamos começar exatamente pela Zona Franca de Manaus, que completou agora, como eu disse na abertura do programa, 55 anos, em fevereiro. Ela sempre passou, nessas quase 6 décadas, ela passou sempre superando muitos desafios, inclusive um bem recente, com um decreto federal que ameaçava trazer algum prejuízo para o empreendimento. Mas talvez o maior desafio que a Zona Franca enfrenta ainda é uma certa incompreensão de boa parte dos brasileiros que não conhecem a realidade da Zona Franca e que acham que ela, na verdade, é um estorvo, um fardo tributário que todo o país carrega. O senhor pode nos explicar por que o senhor considera que a Zona Franca de Manaus é o mais bem-sucedido programa de conservação ambiental do mundo? E por que é errada essa concepção dos brasileiros em geral? Primeiro, a Zona Franca, de verdade, é o maior programa de conservação ambiental do mundo. Tanto é assim que o Amazonas tem 96% da sua camada florestal preservada, em pé. Isso não seria possível sem a Zona Franca. É só comparar com o estado do Pará, com o estado de Rondônia e com o estado do Acre. Ambos da Amazônia, ambos com mais de 30% de sua floresta já derrubada, em função de que o modelo econômico do Pará é o modelo da agroindústria. Não é porque o paraense é mais ou menos ambientalista do que o amazonense. Não é porque o rondoniense é mais ou menos ambientalista do que o amazonense ou que o acreano é mais ou menos ambientalista do que o amazonense. Esses estados todos têm a sua economia no setor primário, na agroindústria e na atividade mineral. O Amazonas não, teve a sua atividade nos últimos 55 anos baseado na Zona Franca de Manaus, com uma indústria que não é poluente e que não é degradadora da floresta. Portanto, a Zona Franca precisa ser entendida pelos brasileiros como algo importante. Sem ela, nós não teríamos soja. Por quê? Porque o ritmo hidrológico da floresta é fundamental para ter soja. O Brasil é o país da soja. Sem ela, nós não teríamos o milho. O Brasil é o país do milho. Sem ela, nós não teríamos o algodão. O Brasil é o país do algodão. E sem ela, nós não teríamos as hidrelétricas, porque nós precisamos de chuva. E chuva vem, como nós já sabemos, das florestas. Os rios voadores, etc. Eu posso falar em profundidade sobre o tema, mas para aquele que está nos assistindo, a floresta ela não é o pulmão do mundo. O que a floresta é o regulador do clima e o regulador do ritmo hidrológico. É isso que a ciência comprovou. Ora, sem a Zona Franca, nós não temos como manter a nossa floresta em pé e, lamentavelmente, vamos viver momentos de muito desemprego e sofrimento na Amazônia. Senador, o senhor mencionou esse decreto presidencial que pode ferir de morte a Zona Franca de Manaus. O que exatamente diz esse decreto do presidente Jair Bolsonaro e que trabalho o senhor está fazendo para corrigir esse erro que o senhor considera?
Bem, esse decreto, em síntese, reduz 25% do IPI, de forma genérica. Aquele que está assistindo e diz assim, oba, baixou 25% do IPI. Na televisão, em função da Zona Franca, o IPI é zero. Na motocicleta, que a Honda, a Yamaha, a Suzuki, a Triumph, a Harley Davidson, etc., Kawasaki, produzem na Zona Franca, o IPI é zero, porque é produzido na Zona Franca. Mas se você tira o IPI, o que significa? O chinês que produz 30 milhões de motocicleta contra 1 milhão no Brasil, diz o seguinte, por que eu vou produzir no Brasil se eu posso exportar daqui para o Brasil sem 25% de IPI? Ele fecha a sua atividade no Brasil e manda de lá, da China, para cá. Portanto, o que nós estamos dizendo para o governo? A solução para que o Brasil possa baixar 25% de IPI e não prejudicar esta indústria que é produzida no Brasil, seja na Zona Franca, seja nos polos de benefício fiscal, vocês precisam excepcionalizar o processo produtivo básico, aprovado pelo governo federal. O que é o processo produtivo básico? É uma fórmula que o governo federal aprova para a fabricação de cada produto. Vou dar um exemplo de novo usando o celular. Quando o governo aprova o PPB, que é o processo produtivo básico, para que esse celular seja produzido, ele diz, olha, o circuito impresso aqui dentro tem que ser montado no Brasil. Olha, a caixaria desse celular precisa ser montada no Brasil. A fonte de carregamento desse celular precisa ser nacional, precisa ser fabricado no Brasil. Isso é PPB, é o processo produtivo básico. É como você orienta a indústria no índice de nacionalização antigo, agregando valor e mão de obra. Ora, é lógico que se o Brasil reduz o IPI e excepcionaliza as áreas onde tem PPB, o Brasil está fazendo um jogo de ganha-ganha. Mas do jeito que foi feito, está dando um tiro no peito de mais de 500 mil de brasileiros que vão perder seu emprego no curto, médio e longo prazo. Sim, senador. Agora entendemos bem qual é o problema. Outro problema que, como o senhor mencionou até no começo da sua resposta inicial, outro problema que temos na Zona Franca de Manaus, às vezes, é a saída de algumas empresas. Recentemente, agora no mês de março, a Heineken, que é uma das maiores cervejarias do mundo, anunciou a sua saída da Zona Franca. Vai levar a fábrica para uma cidade do interior de São Paulo, Itu, porque, segundo a empresa, precisa chegar mais rápido aos pontos de venda. E isso nos leva a um tema recorrente aqui nos programas que a gente grava com os senadores do estado do Amazonas, que é a questão da BR-319. Qual é o grande entrave para essa rodovia federal, inaugurada ainda nos anos 80, ficar totalmente asfaltada e ser realmente um corredor de circulação de tráfego, de escoamento de produção e de circulação de pessoas? Bem, esse é mais um ônus que nós do Amazonas temos por preservar 96% da nossa floresta. Nós estamos isolados. Nós somos a 8ª capital brasileira em população, PIB per capita, etc. E somos uma capital isolada, nós não temos ligação rodoviária com o Brasil. E uma passagem aérea Manaus, Brasília, Manaus está custando R$5.000. Ora, fazer a BR-319 com todos os cuidados ambientais, com todas as prudências necessárias, é fundamental, não apenas para que a gente possa tirar produtos a granel da Zona Franca de uma forma mais economicamente viável, mas também para que nós possamos ter um custo de vida mais barato no Amazonas. Caso contrário,
o Amazonas isolado, o Amazonas era isolado do ponto de vista de energia, isolado do ponto de vista de telecomunicação e isolado do ponto de vista de infraestrutura física. Nós só tínhamos aeroportos e rios. E os rios da Amazônia secam. Tem alguns rios que são navegáveis parte do ano e outros que são navegáveis os 12 meses do ano. Ora, não fazer a BR-319 é um tiro no pé. O Brasil já teve a BR-319 asfaltada na década de 70. Eu, quando tinha 18 anos de idade, a minha primeira grande aventura, quando eu tirei minha carteira de motorista, foi pegar um Fusca 1400 e viajar pela BR-319. Hoje a BR-319 tem 400 quilômetros no meio dela, tá certo? Que você sabe como entra e não sabe como sai. Portanto, esse é mais um custo, um ônus que nós, no Amazonas, temos enfrentado nos últimos 20 anos e que a gente espera que uma hora essa dívida social, econômica do Brasil para com o Amazonas seja finalmente resgatada. Senador, essas situações todas que impedem e travam o desenvolvimento do Amazonas parece que forçam o Estado a buscar novas alternativas para o seu crescimento, evidentemente, né? E o senhor tem sido um dos principais defensores da exploração das reservas de 600 milhões de toneladas de silvinita que existem no interior do Estado. Qual a importância desse minério, senador, e como essa extração poderia ser feita sem tantos danos ambientais? Bem, primeiro, nesse momento, a silvinita está no topo da agenda, porque a silvinita é o que produz o potássio, né? Que, portanto, das 3 letrinhas do PNK, potássio, nitrogênio e fósforo, um dos principais fertilizantes do agronegócio brasileiro. E com a guerra da Ucrânia com a Rússia, o potássio explodiu de preço e não tem para entregar no mercado. Você viu o que fizeram com os navios de trigo essa semana. E o Brasil, que é um país do agronegócio, depende hoje de 60% de importação de trigo, por erro de política econômica. O Brasil, para a segurança alimentar, o Brasil precisa ser autossuficiente em trigo, né? Para fazer tudo isso, nós precisamos de quê? De potássio. Há 20 anos o Amazonas vem tentando liberar a licença ambiental para explorar a silvinita, que vai dar ao Brasil a autonomia de produção de potássio. É a segunda maior reserva de silvinita do mundo. Depois dos Urais da Rússia, a nossa reserva rivaliza com a do Canadá. Ou somos a segunda ou a terceira maior reserva do mundo. No entanto, há mais de 20 anos não conseguimos explorar, mesmo com as novas tecnologias. Porque antigamente, quando você explorava a silvinita, você tinha que fazer uma grande área desmatada, você tinha que abrir grandes acessos a túneis, etc. Hoje não, hoje esses túneis com a engenharia moderna, esses túneis são factuais, são pontuais. Você faz os túneis, você tem uma questão ambiental que é resolvível, que é a questão do sal e da soda cáustica que você pode produzir. Porque os subprodutos que são produzidos antes do potássio é soda cáustica, cloro e sal. Então, nós temos que encontrar. A soda cáustica tem mercado, o cloro tem mercado, então nós não temos problema para armazenar. Então, o que nós temos que fazer? Com as novas tecnologias, fazer a reabsorção do sal para as unidades. Isso tem tecnologia hoje para isso, isso tem planos de tecnologia para isso, e o custo-benefício ambiental da extração moderna da silvinita para transformação em cálcio ou em potássio é fundamental para o Brasil, né?
Mas o Brasil, ultimamente, fecha a fábrica de potássio em vez de estimular a autossuficiência de potássio. Ou seja, tem coisas muito erradas acontecendo no Brasil. Senador, o Amazonas, segundo um estudo do IBGE, que foi divulgado inclusive antes da pandemia, tem cerca de 30% da sua população vivendo tecnicamente o que se define como situação de insegurança alimentar moderada ou grave. 622 mil amazonenses vivem nessa situação de classificação grave, ou seja, a fome é uma realidade na vida dessas pessoas quase todos os dias. Nesse quesito, o Amazonas só fica atrás do Amapá no Brasil. Que políticas podem ser adotadas para realmente reduzir esse quadro de miséria no Estado? Porque nós sabemos, por exemplo, que o Amazonas possui um fundo de promoção social e erradicação da pobreza. Não está funcionando. Bem, primeiro tem um problema de gestão, né? Nós temos que entender que houve um retrocesso na gestão pública no Amazonas, no poder local. Segundo, tudo que nós falamos do início do programa até aqui tem como efeito colateral exatamente isso: desemprego, fome, redução da atividade econômica formal, e isso tudo leva a esses tristes números. Veja, há 20 anos atrás, quando foi implantado o programa Bolsa Família, o Amazonas tinha um dos maiores números percentuais de famílias no Bolsa Família. Ali havia, vamos dizer, urgência social. A linha de pobreza nos provocava uma urgência social que alcançava 300 mil famílias. Não é? 20 anos depois, o que nós estamos assistindo? O aprofundamento dessa linha de pobreza. Aí é a falta de atividade econômica, é a desaceleração da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca chegou a ter 140 mil empregos diretos, hoje tem pouco mais de 100 mil, e se continuar do jeito que está, vai ter menos de 100 mil. Os empregos indiretos produzidos pela Zona Franca vêm diminuindo. A interiorização e a alternativa a um plano econômico, social para o interior do Estado é esbarrado nas políticas ambientais. Veja o caso da silvinita, veja o caso da mineração no interior do Amazonas, que é uma vocação importante de uma indústria de transformação importante para o interior do Amazonas. Não é? Veja a questão do gás. 1/4 do PIB do Amazonas é produzido por óleo e gás. A Petrobras, há 15 anos, vai fazer 20 anos, a Petrobras não faz mais investimentos no Amazonas, só faz investimentos no pré-sal. Vendeu o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, uma empresa chamada Engie, mas a ANP não tem um plano de negócio para que a empresa privada possa continuar investindo. Tentou vender a bacia de Urucu para a Eneva, que é do grupo do BTG Pactual, não conseguiu vender. E, enquanto isso, os investimentos da Petrobras, seja na refinaria, seja na exploração e na produção de petróleo e gás, seja em indústrias que podem ser derivadas, porque, por exemplo, nós falamos ainda há pouco de fertilizantes. O nosso gás tem muito nitrogênio. Nós poderíamos produzir ureia, que é fundamental para o agronegócio. Então, por que os 30% de brasileiros amazonenses que estão na linha da fome, e a fome tem pressa? Por falta de políticas macroeconômicas que possam dar respostas e soluções de curto, médio e longo prazo para esse povo, que são os guardiões da floresta e que guardam o maior patrimônio que o povo brasileiro possui, a Amazônia.
Senador, há pouco mais de um ano, o Amazonas viveu uma escalada assustadora da Covid-19, mais de 5.000 mortes entre janeiro e fevereiro de 2021, mais do que o total de óbitos da pandemia até então no estado. A crise, claro, superlotou os hospitais e houve uma carência enorme de suprimentos, entre eles os respiradores. Em pouco mais de 2 anos de pandemia no estado, já se perderam mais de 14.000 vidas. Senador, teria sido possível evitar ou atenuar essa tragédia no estado? Que avaliação o senhor faz da atuação dos órgãos públicos do Amazonas no enfrentamento dessa pandemia? Sem dúvida, podia ter sido evitado, principalmente a falta de oxigênio. A falta de oxigênio, esta podia ter sido evitada e foi criminoso o que o governo do estado do Amazonas e a Secretaria Estadual de Saúde fez e deixou acontecer com o povo amazonense. As pessoas morreram, Silvio, engasgado a seco, afogado a seco, por falta de oxigênio. As pessoas imploravam por uma garrafa de oxigênio. E veja, isso em pleno século XXI, quando a Venezuela, ali do nosso lado, a poucas horas por estrada asfaltada e a poucas horas por avião, tinha oxigênio abundante, mas por falta de gestão, por falta de vontade política, por falta de compromisso para com a população e por falta de vergonha na cara, lamentavelmente, deixaram o meu estado e o meu povo, do dia 8 de agosto ao dia 20 de fevereiro, aliás, do dia 8 de janeiro ao dia 20 de fevereiro, viver o que nós chamamos de subsolo do inferno. Então, respondendo a sua pergunta, sim, podia ter sido evitado, sim, tem responsáveis pelo que aconteceu. A CPI da Covid comprovou, tá certo, que o Estado tinha conhecimento com antecedência que ia faltar oxigênio, que o Estado não tomou as providências que deveria ter tomado, tá certo? Houve, de certa parte também, uma omissão e uma série de decisões atrapalhadas pelo governo federal e Ministério da Saúde, que culminou com essas mortes lamentáveis que aconteceram no meu estado. A CPI, ao cabo, indiciou o então secretário de Saúde, indiciou o governador, tá certo? Como indiciou o ministro da Saúde, tá certo? E outros agentes públicos que tiveram envolvimento direto no que aconteceu no Amazonas. Eu não digo isso com nenhuma alegria, eu digo isso com um profundo pesar e uma profunda tristeza, porque eu perdi amigos queridos e eu vivi um verdadeiro subsolo de inferno tentando ajudar o nosso povo no período mais crítico da pandemia. Senador, nosso último assunto no programa de hoje é um projeto seu que foi aprovado agora no mês de março, no mês da mulher, né? Foi aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado, um projeto que garante às mães solo, que são aquelas que sustentam a casa e cuidam dos filhos sozinhas, um atendimento prioritário, cotas mínimas e subsídios em diversas políticas sociais e econômicas. Nós temos um infográfico para mostrar como é grande o número de brasileiros nessa condição. São mais de 11 milhões de famílias monoparentais, mas o número dessas famílias que são chefiadas por mulheres negras é muito maior, como o senhor pode ver, são 7,8 milhões de famílias chefiadas por negros, 3,6 milhões chefiadas por brancas. Quais são os benefícios e quantas brasileiras serão alcançadas por esse projeto, em especial no Amazonas, senador? Bem, principalmente eu quero dizer que a mãe solo é um avanço na consolidação de políticas públicas para a mãe que sozinha encabeça a sua família e com filhos menores de 15 anos. São várias as circunstâncias que transformam
a mãe em mãe solo. O que nós estabelecemos? Primeiro, de que a mãe solo que esteja abaixo da linha de pobreza, como pela definição, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, renda familiar igual ou menor a meio salário mínimo, de que esta mãe solo tem direito a R$ 800 do Auxílio Brasil. Além da questão do dobro do Auxílio Brasil, nós demos preferência à mãe solo para uma série de programas. Programas habitacionais, programas de treinamento de mão de obra, de profissionalização, de acessos às políticas públicas e consolidamos isso numa única lei. Portanto, a mãe solo passa a ter uma política social no Brasil. Isso é que representa o projeto Mãe Solo em linhas gerais. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a você, Silvio, a oportunidade de falar um pouco de Brasil e um pouco da minha terra querida, o Amazonas. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que esse programa pode ser compartilhado no nosso site, senado.leg.br/tv, pelo nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.